Cápsula está de volta. No dia 13 de setembro de 1969, estreava o desenho Scooby-Doo, Cadê Você?, produzido pela Hanna-Barbera. A animação trazia um grupo de jovens metidos a detetives, acompanhados do cão falante Scooby-Doo, que investigavam casos envolvendo fantasmas e outras criaturas. O desenho foi um sucesso, ganhou várias sequências e filmes e ainda inspirou outras animações da época. Este ano, o Scooby e sua turma completam 50 anos. E a nossa resenha de hoje é sobre a franquia Scooby-Doo. Né, Luiz? Tudo bom? Isso aí. Luiz, eu já fiquei sabendo que Scooby-Doo é um dos seus desenhos preferidos, né? Por quê? Meu pai também me enchia o saco, porque quando eu era mais novo, eu era mais magro do que eu sou. E sempre com a minha cachorra, algum cachorro debaixo do braço. Então sempre eu era o Salsicha e o Scooby. Gente, então... a família promovendo bullying, né? Desde sempre. Mas pelo menos eles eram uma dupla legal, assim, né? Não, mas eu não achava ruim. Você não achava ruim, não? Não, achava legal. Não, você gostava mesmo, Gostava do assim, desenho. Eu gostava de assistir. E o que te atraía, assim, muito no desenho? Porque a gente já falou aqui, né, que é um sucesso. Se eu não me engano, é o desenho, acho que é o segundo desenho, né, com o maior número de episódios. Perde pros Simpsons, né? E o que você gostava tanto, assim? Ainda gosta, né? Eu gostava e gosto do caso, que era sempre tinha um episódio, né? O caso do dia e de saber quem era, né? O vilão vestido de fantasma ou de monstro. E eu lembro, assim, da minha memória afetiva, de voltar do ensino fundamental, assim, quinta série, eu acho, sexta série. À tarde eu chegava em casa umas 5 e pouquinho e eu ia tomar o café da tarde assistindo o Scooby-Doo que passava no SBT, à tardinha, assim. E era muito bom, adorava. Eu acho que esse desenho tem vários elementos muito atrativos, assim, pelo menos pra mim, assim, pro meu gosto. Eram todos eles, eu gostava muito da personalidade de cada um. Sei lá, eu gostava muito da inteligência da Velma, assim, e tudo mais. E eu acho que eu me identificava muito com o Scooby-Doo e o Salsicha, porque eles gostam muito de comer. Achei que você ia falar porque são medrosos. Também. Acho que também, assim. Eu confesso que acho que era isso, assim, também. É um ponto interessante você ter colocado. Porque esse negócio de resolver o mistério e tudo mais, tinha um ar de, tipo... Tenha coragem, vá descobrir as coisas e tudo mais. E essas crianças, né, metidas a detetives, isso era um elemento muito legal, porque a gente ficava curioso, queria, né, tipo, descobrir mesmo o que era aquilo, assim. Por mais que tinham esses toques sobrenaturais, assim, no final... Acho que era legal perceber que era sempre alguém ali. É coisa de investigação, né? A gente sempre fica tentando descobrir quem que estava por trás daquele mistério. E se for pensar também, a lição do Scooby e do Salsicha é que no final do episódio eles sempre venciam os medos, porque eles tinham que encarar o plano, né? O plano final. Que sempre eles estavam, no plano do Fred, eles sempre estavam envolvidos, né? Sempre eram as iscas, e eles tinham que vencer o medo para poder derrotar o vilão do episódio, né? Então acabava que eles sempre venciam os medos, assim, mas tudo bem que no outro episódio tava lá eles com medo de novo. Mas... Era muito característico, assim, da personalidade deles, assim. É interessante só da gente comentar que o nome do desenho foi inspirado numa canção, né, tipo do Frank Sinatra, ele ouviu o Dubi-Dubi-Du, assim, ali, e já inspirou, né, o nome do cachorro. Eu achei, assim, muito legal, assim, eu não sabia, e de fato eu fui escutar a canção, e aí esse Dubi-Du, assim, lembra mesmo, exatamente, né, a fala do Scooby no final de cada episódio, assim, eu achei muito legal. E é muito legal a gente pensar também que esse desenho realmente fez tanto sucesso que já começou a influenciar outras produções mesmo daquela época, né? Tipo, se eu não me engano, o Capitão Caverna tinha essa coisa do mistério. E as Panterinhas. Eu gostava muito desse também. E eu acho que também ele fez tanto sucesso ao longo desses anos todos que até produções recentes também meio que participaram, digamos assim, do universo. Teve um crossover de Supernatural, a série, com a turma do Scooby-Doo, assim. Então é muito legal ver como que esse desenho realmente atravessa... O Scooby-Natural, que foi o episódio eu vi. Ele realmente atravessa, assim, gerações, assim. O bom desse crossover, assim, o engraçado... É porque, né, o Dean e o Sam, eles entram dentro da animação e aí, assim, eles enfrentam casos reais de assombração. E até então a turma estava acostumado com pessoas vestidas de fantasma. Exatamente. E aí eles têm essa realidade que fantasmas existem e eles ficam desesperados. Tipo assim, tudo foi uma armação, o fantasma existe. É muito engraçado de ver eles assim, desesperados com isso. E aí, vamos falar então de algumas outras coisas assim, que o desenho ele foi passando por algumas pequenas mudanças, né, ao longo desses anos. E aí, em 79, o Scooby ganhou um sobrinho. Então,
aí a gente tem esse sobrinho aí do Scooby-Doo, que ele tinha uma personagem meio chatinha, assim, e acho que não conquistou muitas pessoas. E em uma das várias, né, adaptações, assim, do Scooby-Doo, teve, né, uma adaptação dele para o cinema, que foi dublado pelo Guilherme Briggs, que, assim, é um monstro da dublagem e tudo mais, mas acho que mesmo assim ainda não serviu muito pra gente ter uma cativada. Engraçado assim. Que o próprio filme, não sei se faz uma crítica ao personagem chato do Scooby-Doo, porque tem uma passagem de flashback, não sei se é no início do filme, onde eles estão na van, no carro, e ele enche tanto o saco da turma que ele é deixado pra trás. Tipo assim, não, fica aí que a gente não quer mais você. E tanto que ele é o vilão da trama, né, de uma vingança contra a turma, e que tem até o Mr. Bean lá no filme. Eu gosto muito desse filme, é muito bom. Eu acho que assim, eles acertaram muito nessa onda de live actions, né, que a gente vem assistindo agora, assim. A gente pode dizer que a adaptação do desenho para os cinemas, assim, eu acho que acertou muito, assim. Acho que desde o primeiro, né, que foi lançado em 2002, isso mesmo. Eu acho que os personagens, a escolha dos atores para interpretar, né, os personagens, assim, a Daphne no filme é muito legal. O Fred Prinze Jr., né, de Fred, eles pegaram nomes já famosos entre final, né, daquelas produções ali dos anos 90, início 2000, e trouxeram lá pro filme, então acho que a partir daí foi muito acertado, assim. E tudo, né? Eles, aquela coisa no parque de diversões e tudo mais. Você já reparou, depois que eu fui ver, que a Velma é a esposa do Gavião Arqueiro dos Vingadores. Depois, quando caiu a minha ficha... Nossa, eu vi isso na internet, eu fiquei tipo assim, meu Deus. Eu falei, meu Deus, ela já tava lá, né? Ela já era uma vingadora. Já, sim. Né? Ai, mas a Velma é muito legal. Eu acho que a Velma é uma das minhas personagens preferidas, assim. Por ela ter essa questão, né, da inteligência. A sensatez da turma e das coisas, né? Tipo assim, todo mundo começa a desesperar ela. Não, gente, tem aqui, a pegada tá no chão ali, ó. A gente só seguir que a gente vai achar o cara, né? E eu acho que é muito marcante também dos personagens, não só a característica de cada um, o visual, né, assim. E é interessante a gente pensar que mesmo com o passar de todos esses anos, eles mantiveram esse visual meio sessentista, assim, né? Essa coisa de lencinho, a van, né? A van toda florida lá, a máquina de mistério, é muito legal. Eu acho que conservar os traços dele lá de trás e não modernizar, eu acho que é o que dá o charme pro desenho, pra animação. Falando em desenho, vamos voltar um pouco então falando nos desenhos. Você tem algum episódio, alguma coisa de filme que você, sei lá, que tenha te marcado, que você tenha curtido, assim? Porque eu gosto muito de uns filmes que foi o Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, assim, que eu achei muito legal, assim, a história. Eu acho que foi uma produção marcante, assim, todos esses episódios, assim. Inclusive, a Ilha do Zumbi, pra vídeo, né, lançado diretamente para vídeo, ele foi o primeiro, né, porque teve especiais para TV, né, que eram antes, né, foram feitos antes, mas essa série aí diretamente de DVD para vídeo, o Ilha dos Zumbis foi o primeiro e eu acho que abriu muito bem, né, e que traz, eu gosto muito dele também, e que traz um fato agora real, né? Eles estão cansados de tanto, assim, desvendar mistérios, mas que são fajutos. É um cara vestido, né, com a fantasia de monstro e agora eles vão parar numa ilha onde tem lá um pessoal que cultua lá a deusa gato, né? Um deus gato, o negócio lá e tem um zumbi, a coisa é pra valer mesmo. Esse desenho eu gosto bastante dessa produção, mas e de episódios? Tem um especial pra TV que é de 88, que chama Scooby-Doo e a Escola Monstro, ou a Escola Assombrada, agora eu não vou lembrar, e que tem um fato também até na minha infância, que tipo assim, eles são professores acho que de educação física, nessa escola de filhas dos monstros. Então lá tá a filha do Drácula, a filha do Frankenstein, então, né? E aí tem uma bruxa que chama Revolta e ela quer pegar a filha dos monstros, porque assim, elas são fortes, né? Filhas de grandes clássicos aí, do lobisomem, do Drácula, e quer trazer pro lado dela. Então ela hipnotiza e aí chega uma hora, né, que elas estão hipnotizadas falando que obedecem somente a Revolta. Depois de ver isso, né, o Luiz criança ficava pela casa brincando disso. E a minha mãe escutava e falando, que revolta é essa que você está obedecendo? Minha mãe não gostava. Mas é uma animação muito boa pra TV, vale a pena ver. Uma característica, assim, até interessante a gente for pensar,
é que eu acho que os primeiros filmes, antes da gente conhecer, né, Scooby-Doo, os primeiros filmes não, os primeiros desenhos, antes da gente conhecer Scooby-Doo nessa versão que a gente vê agora, eu acho que eles tiveram um ar mais sombrio, assim, tanto que não deu uma passada, assim. E aí é interessante a gente pensar que eles realmente trabalham com elementos do terror, né? Não é à toa que eles sempre trazem, né, esses vilões, esses personagens assim do mal de volta. E mesmo assim, a princípio, dá pra gente pensar que não é realmente algo puxado. Eles conseguem equilibrar bem essa coisa do humor, né? Essa coisa do relacionamento entre eles, porque, né? Quem não shippava Daphne e Fred? Mas os dois são um caso real, né? Mas depois começaram até a investir no relacionamento Velma e o Salsicha, né? Que tem algumas animações que já trazem os dois já com um romance. Alguns filmes mais recentes que já trazem um romance dos dois, assim. E eu acho que eles trouxeram mais essa personalidade, essa pegada deles, assim, pro filme. Porque eu acho que nos filmes eles têm um ar de ser um pouco mais velhos, sabe? Não sei se o desenho contribui para dar não uma infantilizada, mas uma coisa um pouco mais distante. Que os filmes, quando você vê eles, assim, pessoalmente, né, digamos assim, a gente fica mais envolvido pelas histórias paralelas que acontecem, assim. Mas você estava falando de isso é muito real, dessa coisa de ser um terror. Os primeiros desenhos foram muito, né, de Scooby-Doo, foram com um tom um pouco aterrorizantes. Então eles nem foram para frente. Eles queriam essa coisa do sobrenatural, mas achou que estava muito violento. E aí eles repaginaram e trouxeram essa dose de humor que tem e a coisa vingou. Mas tem uma produção de, se não me engano, de 2010, que é Scooby-Doo Mistério S.A., que ela trouxe, assim, eu gostei muito de ver ela, não a concluí, tem 2 temporadas, que ela trouxe a característica de ser seriado. Então, cada episódio continuava a história, eles estão começando ali na cidade a resolver os mistérios, e aí tem uma história ali nos habitantes, e a cada episódio você vai acompanhando aquilo. E traz um pouco já dessa coisa, não um terror, uma animação não é pesada, mas que já é um pouco mais sombria de, por exemplo, se pegar o Scooby-Doo Cadê Você e tal, já é bem diferente o tom dessa série. Então, eu acho que pra gente fechar a nossa ideia, a gente pode dizer que realmente, eu acho que o Scooby-Doo, com certeza, a gente pode consagrá-lo como um dos cachorros, um dos pets. A gente pode chamar o Scooby-Doo de pet? Mais famosos e queridos da cultura pop, Acaba né, que eu acho que ele já não é nem pet, ele já é um membro do grupo, ele não é um mascote, né? Sim. E aí, outro detalhe, um negócio muito marcante dos desenhos, que eu era louca pra comer aqueles biscoitos lá, Scooby, que eles comiam. Eu ficava biscoitos assim, Scooby, né? Isso, ficava assim, meu sonho, tipo, comer também junto. Que o Salsicha comia com a boca tão boa, né? Devia de ser docinho, né? Eu também queria comer. Então é isso, eu gosto desses elementos que dão essa aliviada, né? Traz essa coisa cômica pra série, muito bom. Adoro Scooby-Doo também. Luiz, valeu, até a nossa próxima resenha, né? Até, Carol, valeu. Valeu. E o Cápsula de hoje termina aqui. Se você quiser rever esta ou outras edições do programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, segue a gente lá e até semana que vem. Tchau!